E o tema de hoje é o conservadorismo. E esse tema, conservadorismo, também é um tema muito mal compreendido, principalmente no Brasil, que vivemos fenômenos políticos tão instáveis, por assim dizer. Então vamos sempre de um extremo ao outro, para que a gente não viva em extremos, para que a gente não viva com uma má compreensão dos termos. Essa aula do conservadorismo se faz necessária. E eu coloquei aqui com um versículo para a gente iniciar essa aula, que é o versículo de João 5,39, que diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E por que eu coloquei isso, meus irmãos? É porque é o seguinte: como vocês puderam perceber em todos esses ismos que nós estudamos até agora, socialismo, comunismo, pós-modernismo e por aí afora vai, com o conservadorismo não é diferente. Muitas pessoas acabam reinterpretando esses termos e colocando eles como uma espécie de religião, como se fosse necessário seguir uma determinada cartilha criada por homens para que você seja salvo. E não é isso que a Bíblia nos mostra, pelo contrário. Nós devemos entender que, a despeito, independente de qualquer modismo político, de qualquer cosmovisão humana, o que realmente determina e deve determinar a nossa fé são as Escrituras. Então a gente tem que sempre olhar para as Escrituras. Quais são as tradições que nós devemos guardar? Nas Escrituras. Qual a moral que nós devemos seguir? É a moral que as Escrituras nos ensinam. Então isso eu quero deixar de antemão bem claro, meus irmãos. Mas vamos então entender um pouquinho mais o que é o conservadorismo. Bom, conservadorismo a gente pode entender de várias formas, tá? Quando você fala assim, sou conservador. Em que sentido? Existe, por exemplo, o conservador no sentido do mundo dos investimentos. Pessoa que ela se julga conservadora investindo é uma pessoa que faz um investimento de uma forma a correr menos risco. E quem que seria o antagônico ao conservador nessa esfera dos investimentos? Seria a pessoa com um perfil mais agressivo nos investimentos, que quer lucros maiores, então ela não tem esse medo de correr os riscos. Esse é o conservador no mundo dos investimentos. Na teologia, como seria isso? Na teologia, o conservador seria aquele que se apegaria mais aos ensinos bíblicos, ao que diz as Escrituras, teria ali um símbolo de fé. Ao contrário, teríamos o liberal. Poderíamos dizer que o liberal é aquele que não tem medo de colocar inovações na igreja, que não se preocupa em colocar elementos que não estão explicitamente claros na Bíblia, que devem estar presentes no culto. Mas, meus irmãos, o tema que nós vamos explorar mais, a esfera que nós vamos estudar um pouco mais hoje é a esfera política, que é justamente a esfera que acaba interferindo em outras. A esfera, quando nós dizemos assim, conservador politicamente, o que isso significa? Afinal, ou quando nós ouvimos pessoas se dizerem conservadora, na maioria das vezes elas estão se referindo à esfera política. Mas isso não significa que a pessoa seja apenas conservadora política. Eventualmente ela acaba sendo conservadora política e conservadora em outras esferas da vida, mas não necessariamente, e nós vamos ver isso ao longo desse estudo. De todo modo, o movimento político e cultural que valoriza a tradição é justamente esse movimento conservador. A ideia do conservador é se prender a uma cultura, ter uma tradição como apoio, valorizar questões como a ordem social. Note que ao extremo do conservador nós temos o progressista, e aí nós já temos uma confusão com termos, sabe, meus irmãos, porque quando nós colocamos conservador de um lado, progressista do outro, o nome progressista remete a quê? A progresso. O que se entende? Que o conservador ele é contra progresso. E não é bem verdade. Quer dizer, não é nada verdade isso. O conservador, ele é a favor do progresso, mas ele é a favor de um progresso de forma cautelosa. Porque o que é progresso? Para o progressista político, progresso é a desconstrução do que nós chamamos de família. Marido, mulher e sua prole. Para o progressista, isso é progresso. O conservador, por outro lado, ele vai ser mais cético. Será que isso é realmente um progresso? A gente desconfigurar a família chamada tradicional? Será que é um progresso julgarmos como direito a mulher poder matar o seu próprio filho antes mesmo dele nascer, o aborto? Para o progressista isso é um progresso.
Para o conservador, ele vai ser cético, ele vai sempre colocar a pergunta: será que isso é? Porque, historicamente falando, não foi visto como um progresso, não foi visto com bons olhos. Então, desde já, a gente tem que entender que quando nós falamos, muitas das vezes, conservador versus progressistas, há uma confusão de que o conservador, ele só quer conservar, então ele é contra o avanço tecnológico. Não, vamos nos manter com velas em casa, não vamos aceitar as lâmpadas, porque isso causaria desemprego. Essa é a visão que algumas pessoas podem ter do conservador, e não é verdade. O conservador, ele é a favor, sim, do progresso, mas ele é cauteloso em relação a esse progresso, a chamar determinada coisa de progresso, tá bom? Bom, outra coisa que o conservador, ele valoriza, são as instituições históricas, os costumes, os princípios morais, considerados até inegociáveis. Para o conservador, algumas coisas são inegociáveis. Por exemplo, essa questão das instituições históricas. Note que, para uma pessoa que se considera progressista, ela sempre fala de revolução, ela sempre fala de desconstrução. São palavras muito presentes no discurso de um progressista, porque ele acredita que ele precisa destruir para reconstruir, e a partir dessa reconstrução é que se encontra o progresso. E isso atinge todas as esferas. Vocês vão ver que até mesmo na esfera teológica isso se diz verdade. Há muitos, entre aspas, progressistas na esfera teológica. Ou seja, pessoas que entendem que a teologia que nós temos hoje, ela é ultrapassada, ela é muito antiga, ela tem mais de 2000 anos, ela precisa de uma atualização. O conservador, por outro lado, ele vai entender, quando ele aplica isso à esfera teológica, ele vai entender o quê? Ele vai entender que não funciona assim. Nós somos chamados a conservarmos, a permanecermos na sã doutrina. É uma das coisas que Paulo, inclusive, vai falar a Timóteo, lá na segunda carta, no capítulo 1, versículo 13. Para preservar, para conservar a sã doutrina. Bom, o conservadorismo, em seu cerne, ele vai, como eu disse, ter uma defesa à família tradicional, à religião cristã e da autoridade. Mas note que eu coloquei religião cristã, entre parênteses, muitas vezes cristã, na verdade. Religião, muitas das vezes cristã. Por quê? Porque não necessariamente é cristã. Em alguns casos, o conservador político, ele assume uma outra cosmovisão religiosa. Porque note que o conservador, ele vai ter na essência a cautela pela mudança, ele vai ter aquele ceticismo para ver se realmente o que está sendo chamado de mudança positiva é positiva. Esse é o conservador. Então, em alguns cenários, em alguns contextos, a religião predominante é a islâmica, por exemplo. E um islâmico, ele vai ter certo ceticismo. Será que trazer uma mudança para a minha sociedade é algo positivo? Trazer uma mudança para a minha religião é algo positivo? Então, note que, inclusive, em países do Ocidente, onde o Islã não é tão forte, outras religiões, como o próprio catolicismo, acaba ganhando uma força muito grande, se mesclando ao que nós chamamos de conservadorismo, e muitas das vezes sendo confundidas. Então, tem muita gente hoje que acaba assumindo nesse pacote de ser um conservador, o catolicismo como sua religião. Nós tivemos há alguns anos aqui no Brasil esse fenômeno de muitos evangélicos migrando para o catolicismo por conta de um fenômeno que aconteceu no Brasil, de uma ascendência do conservadorismo, de pessoas falando, não, eu sou conservador. Isso fez com que muitas pessoas acabassem abraçando um certo conservadorismo católico, na qual a religião ali era a religião católica. Tá certo? Então vamos lá. Questão dessa origem do conservadorismo, que deve surgir a dúvida, mas esse conservadorismo surge quando? Bom, com certeza, meus irmãos, ele é muito mais antigo do que o que eu apresento aqui nos slides. Tá? O conservadorismo é difícil a gente datar, porque como eu mostrei para vocês, é um conceito que, desde a época bíblica, nós já vimos ele sendo discutido. Essa questão de sermos céticos, de sermos mais observadores, em assumir uma mudança. Certo? Mas, politicamente falando, nós temos um que é considerado, inclusive, o pai do conservadorismo, né, enquanto politicamente falando, que é o Edmund Burke. Ele, um irlandês, vivenciou um período revolucionário na história, que foi o período da Revolução Francesa.
Esse período, inclusive, é discutido em quase todas as nossas aulas. E para algumas pessoas ainda está um pouco confuso. O que foi essa tal Revolução Francesa que está em todas as aulas da escola bíblica dominical, praticamente? Bom, a Revolução Francesa foi um contraste entre o conservador e o revolucionário. Por quê? Porque nós tínhamos ali uma instituição, nós tínhamos uma religião oficial na França, nós tínhamos um reino que por muitos e muitos anos existia ali. E de repente, surgem pessoas falando, isso tem que mudar. Só que essa mudança, ela tem que acontecer de forma abrupta. Então, era a questão da família ser ressignificada, de toda a religião que estava atrelada ao Estado de ser trocada. Então, associações à religião, elas eram condenáveis ali durante a Revolução. Para vocês terem uma ideia, muitos padres foram mortos, o rei foi morto. Então, note, a Revolução Francesa, ela veio como uma grande revolução, uma grande destruição dos símbolos franceses daquela época, para serem substituídos por novos. De modo simples foi isso. De modo simples, o que você teve na França foi uma revolução de fato acontecendo e a destruição daquilo que por muito tempo existia ali. E esse homem, o Edmund Burke, ele percebeu que isso era nocivo. Você ter uma destruição tão rápida das instituições, de tudo, julgar tudo como ruim e querer colocar um novo no lugar, isso era ruim e era prejudicial. E de fato foi. Muitas pessoas morreram, muitas ideologias nocivas a partir daí surgiram, que foram ainda mais destrutivas do que a Revolução Francesa, e os alertas de Edmund Burke estavam corretos. Então, por exemplo, uma das coisas que ele vai falar é sobre essa destruição de tradições e instituições. Para ele, se você fosse fazer uma mudança, essa mudança deveria ser feita de forma gradual. Por que de forma gradual? Porque nós poderíamos, então, observar se aquilo, de fato, para a sociedade seria positivo ou não. Então, destruir um reino, destruir a igreja da época, destruir as tradições de um dia para a noite, da noite para o dia, isso era nocivo do ponto de vista de Edmund Burke. E isso foi considerado, a visão dele, uma visão conservadora politicamente. Então, é a partir daí que o termo conservador na política passa a existir. Nós estamos falando de, mais ou menos, 1790. Que é quando a gente começa a ter o termo conservador no cenário político sendo discutido. E para ficar bem claro, então, vamos lá. Eu fiz aqui um contraste entre conservadorismo e o progressismo, que vamos dizer assim, cada um está de um lado, são antagônicos por essência, falando em termos de política, ok? Então vamos lá, o conservadorismo, a primeira coisa, o conservadorismo ele tem como valorização a preservação da família tradicional e seus valores, ao passo que o progressismo, ele busca reconfigurar a família, tendo ali novos modelos e direitos. Então vamos lá, olha como que a situação é. Qual que é o grande problema do progressismo? É que se hoje ele conseguir reconfigurar a família, falando assim, olha, família não é mais apenas um homem, uma mulher e sua prole. Agora a família pode ser um homem e duas mulheres, ou dois homens e duas mulheres. Se isso for agora aceito socialmente e virar o novo padrão, para o progressista isso vai se tornar algo já antigo, e ele vai querer algo novo. Ele vai achar que isso, de você ter dois homens apenas, duas mulheres casadas, já está ultrapassado. Nós precisamos acrescentar uma nova variável. E Deus me livre pensar em qual seria essa nova variável. Mas o ponto é, para a imaginação de um progressista, toda hora ela precisa ter uma mudança. Então, a partir do momento que essa mudança ela é aceita, passado algum tempo, ela já se torna antiga e ela precisa ser substituída. Precisamos de um novo progresso. E eu não sei qual que é esse progresso, mas eles inventam. Quer um exemplo? Vamos para o exemplo da comunidade LGBT. Há um tempo atrás não se discutia essa questão de pronome neutro. Quando que essa questão de pronome neutro começou a ser discutida? Quando a sociedade passou a aceitar, com normalidade, o casamento entre homem e mulher. Quer dizer, entre homem com homem e mulher com mulher. Quando a sociedade passou a aceitar com certa normalidade relações homossexuais, para eles só o aceitamento já não era suficiente. Nós precisamos dar um passo além. Agora eu também quero que aceitem o gênero fluido, que são pessoas que não são apenas gays, eles possuem um gênero fluido. Um dia é gay, outro dia não é, tem essa questão. Então,
passaram agora a querer uma nova aceitação, que é a do pronome neutro. Se amanhã a gente aceitar, a sociedade como um todo aceitar a questão do pronome neutro, será discutida uma nova pauta, porque essa do pronome neutro já ficou passada. Eles não querem conservar isso, eles querem agora uma nova pauta. E vocês vão reparar isso, meus irmãos, que é sempre um abismo chamando outro abismo, quando se trata do progressismo. Muitas das vezes é isso. Outra coisa, o conservadorismo ele valoriza o respeito às tradições, costumes históricos. Já o progressismo, ele busca romper com costumes, tradições consideradas até ultrapassadas. Para o progressista, por exemplo, símbolos como o hino nacional, alguns feriados nacionais, são desdenhados. Eles veem isso como símbolos opressivos, muitas das vezes. Então, eles menosprezam isso. Para um progressista, o ideal é que se tire das escolas esse negócio de cantar o hino nacional, de se prender a uma tradição. Na esfera política, nós vemos isso acontecendo mesmo. A discussão, a depredação, às vezes, de símbolos, de estátuas que remetem a considerados heróis brasileiros, que tiveram alguma participação histórica significante. Então, essa visão progressista da história, muitas das vezes, ela é vista de forma negativa. É algo comum de observar também. Outra coisa que o conservadorismo valoriza é evolução gradual, como eu falei. Mudanças planejadas, estudadas. Já o progressismo, mudanças rápidas, radicais para justificar uma justiça social. O conservador, como eu falei, ele não é contra um progresso, mas vamos estudar, vamos ser cautelosos, vamos fazer isso de forma gradual, para ver se isso vai ser benéfico ou não para a sociedade. Eu estou falando na esfera política. O progressista, por sua vez, ele já não se preocupa tanto com isso. A questão é, precisamos dessa revolução, precisamos fazer isso acontecer. E para isso, em alguns casos, nós vemos até extremismo acontecendo. O uso da violência, como nós vimos na Revolução Francesa, mas nos dias de hoje também isso ocorre. Então, muitas vezes ocorre da violência acontecer, de manifestações, então, pessoas fechando estradas, queimando pneu, depredando patrimônio público, tudo a fim de se alcançar o seu objetivo político, que eles consideram um progresso. Outro ponto de contraste entre conservadorismo e progressismo é a valorização da autoridade. O progressismo valoriza a autoridade e essa hierarquia natural, ao passo que o progressismo ele vai falar de um igualitarismo, questionando essa questão das hierarquias tradicionais. É uma pena até que a Tatiele não veio, porque ela poderia falar melhor disso, mas no âmbito da pedagogia se discute muito essa questão da destruição da hierarquia do professor. Então, o professor na sala de aula, para o progressismo, não é visto como uma autoridade, ou não deveria ser visto ali como uma figura de autoridade, mas como um facilitador do conhecimento. Então, note que, para o conservador, essa questão da hierarquia, o respeito à autoridade policial, o respeito até mesmo ao pastor, né, entender uma hierarquia social, ela existe e ela é valorizada. Ao passo que no progressismo nós vemos cada vez mais esse desrespeito à questão hierárquica. E note que, biblicamente falando, nós somos instruídos a isso. Primeiro, respeito aos nossos pais. Então, logo de cara nós temos ali uma primeira hierarquia sendo instituída sobre a nossa vida, que é o do respeito aos nossos pais. Depois temos ainda uma outra hierarquia, que é quando é falado do respeito às autoridades do Estado. Então, perceba que nas nossas relações pessoais, a Bíblia nos instrui acerca dessa questão hierárquica. Já o progressismo vai entender que isso é retrocesso. Nós devemos viver numa sociedade na qual todo mundo é igual. Pois bem, só para que não fique uma coisa muito abstrata, eu trouxe para vocês aqui, rapidamente, algumas citações de ideólogos conservadores, tudo bem? Então, algo bem rápido para vocês. Olha, eu coloquei primeiro uma citação do Edmund Burke, que foi um conservador, considerado até pai, né, do conservadorismo. Ele fala o seguinte, a sociedade é um contrato entre os vivos, os mortos e os que ainda vão nascer, mostrando realmente essa interligação que há entre as gerações. Uma geração ela não pode romper completamente com a geração anterior. Para o conservador isso não pode acontecer, não é saudável você numa geração romper completamente. Geralmente... Rapaz, assustei.
Aí romperam com o meu slide, né? Ó, quem estava dormindo na aula já acordou. Quebrou? Entendi. Então eu estou sem slide? Não tem problema, eu consigo então encaminhar esse finalzinho da aula sem slides, se for o caso, tá? Eu vou então, meus irmãos, passar para essa parte do conservadorismo no Brasil, certo? O que acontece? De um tempo para cá, eu vou colocar de 2002, por uns 15 anos, o Brasil viveu sobre um regime de esquerda, um regime considerado progressista, certo? E você imagina da seguinte forma, geralmente as sociedades são como um pêndulo. Então, geralmente, quando você puxa muito para um lado, acaba dela voltar para o outro, de forma até mais violenta. Então, o Brasil teve isso. Ele, durante muito tempo, foi puxado para esse pêndulo do lado esquerdo. Ou seja, os valores progressistas... Conseguimos? Tá. Por enquanto... Eles eram, de certa forma, até impostos nas pessoas, entendeu? Como uma verdade unilateral. Mas nós tivemos, durante esse período, que eu mostro ali, 2018 em diante, uma reação auto-intitulada conservadora. Então, grupos de pessoas, até representadas politicamente, se autodenominando conservadoras, assumiram o poder e começaram, então, a mudar esse pêndulo, que estava muito à esquerda, para o lado mais à direita, para o lado conservador. E da mesma forma que isso trouxe alguns aspectos positivos, também trouxe muita confusão, principalmente dentro da igreja. Como eu falei, muitas pessoas passaram a confundir conservadorismo com catolicismo, e a misturarem as duas coisas, montarem um pacotinho e comprarem esse pacotinho. E até colocarem como uma condição. Se você não está dentro dessa condição de conservador, então você não é um verdadeiro conservador. E note que então, nesse período, o que nós vimos é muitas pessoas fazendo essa confusão e essa mistureba de conservadorismo com deturpações bíblicas. E aí que entra o sinal de alerta para a igreja, porque nós, enquanto igreja, precisamos ter agora o sentido mais tradicional do conservadorismo, que é o quê? O sentido mais cético, mais questionador. Será que esse fenômeno político, isso para todos os fenômenos, do passado ao presente, será que esse fenômeno político, ele tem sido consoante com a minha fé? Ou ele tem tentado me levar para um caminho destoante da minha fé? Esse é um pensamento, esse é um questionamento que deve existir sempre para os verdadeiros crentes. Porque muitas das vezes a gente pensa que determinada coisa, ela está alinhada com a nossa fé, mas na verdade tem ali determinadas sutilezas que nos desviam do verdadeiro caminho. Então, o conservadorismo foi muito associado nesse período a grupos católicos. Essa associação causou confusão entre o conservadorismo político e o cristianismo bíblico. Como eu falei, muitas pessoas nesse período, e até hoje, fazem essa confusão, achando que na bandeira conservadora você precisa comprar a teologia católica. E aí é onde se tem uma grande confusão. Porque pensa só, meus irmãos, vamos tentar voltar no período aqui, ó. Vamos voltar para 1500, período da Reforma Protestante. Naquele período, se os reformadores fossem muito conservadores, talvez não tivesse ocorrido a reforma. Então eles precisavam ali, e eles fizeram isso, de certa forma, um anticonservadorismo. Eles não foram de toda forma revolucionários, não podemos falar que eles foram revolucionários, não fizeram como numa Revolução Francesa, tentativa de uma completa destruição, mas por outro lado, eles foram vistos como revolucionários. Embora não fosse a proposta, eles foram vistos e julgados muitas das vezes como revolucionários. Então, perceba que em alguns momentos a política dita conservadora, ela pode antagonizar com a nossa fé. Esse é meu ponto.
Não necessariamente um governo conservador estará alinhado com a nossa fé. Esse é o ponto que eu quero chegar. E nós precisamos, enquanto cristãos conservadores, sermos céticos nesse sentido. Com qualquer governo que se auto-intitule conservador. Ok? Visão reformada da coisa, meus irmãos. Eu separei aqui para vocês algumas citações, talvez elas estejam pequenas demais, então eu vou ler rapidamente aqui. Isso são o quê? São teólogos, inclusive teólogos do passado, que nós usamos para os nossos estudos e que argumentaram acerca desse alerta que eu acabei de fazer, para que a gente, enquanto cristão, seja cauteloso acerca de qualquer governo que se auto-intitule conservador. Eu começo então com João Calvino. A verdadeira religião consiste unicamente em conhecer a Deus como Ele se revela em Cristo, e não em preservar costumes ou tradições humanas que não têm poder para salvar. Esse é o ponto. É legal a gente, enquanto brasileiro, preservar o nosso hino nacional? É positivo. É legal a gente, enquanto brasileiro, preservar muitas das nossas tradições? Bom, é positivo, contanto que isso não esteja acima ou impede igualdade com as tradições bíblicas, com a moral bíblica. Então, esse é o nosso ponto. Porque nem tudo que é antigo é necessariamente bom. E muitas das vezes é associado como algo muito antigo, como uma tradição cultural. Bom, carnaval, por exemplo, uma tradição centenária. Sabe-se lá quantos anos tem um carnaval, mas é uma boa tradição para a igreja? De forma alguma. Então, nem tudo que é uma tradição cultural deve ser conservada por nós, conservadores cristãos. Uma outra citação aqui que eu trouxe do R.C. Sproul diz o seguinte: ser conservador pode ajudar a preservar certos valores sociais, mas não tem poder para perdoar pecados nem garantir a vida eterna. A verdadeira esperança está somente em Cristo e sua obra consumada. Ser conservador pode muitas das vezes trazer a sensação de comunidade, que é uma das coisas que o conservadorismo trouxe no Brasil. Muitas pessoas se sentiram inseridas numa comunidade, coisa que muitas igrejas às vezes fracassam em fazer. Tem muitas igrejas que não conseguem criar essa comunidade entre as pessoas. São mega igrejas, são igrejas gigantes, que as pessoas não sabem o nome uma das outras. Então, quando elas viram ali um grupo surgindo, um grupo conservador político surgindo, e foram inseridas em grupos de WhatsApp e tudo mais, as pessoas passaram a se sentir em comunidades. E muitas das vezes a confundir, inclusive, o significado de conservadorismo e cristianismo. Uma outra citação aqui, meus irmãos, diz o seguinte, John Piper: nossa esperança não está na mudança de leis ou costumes, mas na mudança do coração pelo Espírito Santo. O conservadorismo político não salva, somente Cristo salva. Uma frase autoexplicativa de John Piper. Uma outra citação: cristianismo não é, de J. Parker, né? Cristianismo não é um programa político, nem um conjunto de tradições humanas a preservar. É a submissão a Cristo como Senhor e Salvador. Qualquer sistema humano, seja conservador ou progressista, está sujeito ao julgamento divino. E é bem simples. Então não é porque determinado grupo se auto-intitula conservador que necessariamente está alinhado com a vontade de Deus, com a doutrina bíblica. E aqui eu trago, meus irmãos, a parte da refutação bíblica, mas eu inclusive abro para os irmãos, caso queiram até aqui fazer uma pontuação, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Vou pedir o microfone aqui à frente, por favor. A minha pergunta nós cristãos somos conservadores ou não somos? Se somos conservadores ou não somos, sua pergunta, né? Correto. Como eu acabei de falar, o conservadorismo, em essência, ele é algo positivo para nós cristãos. O próprio Paulo nos instrui a sermos conservadores. Como eu falei, em 2 Timóteo 1,13, ele vai falar o que para Timóteo? Conservar. Mas conservar o quê? Aí a pergunta é, que tipo de conservador nós somos? Então, essa seria a verdadeira pergunta, a melhor pergunta a ser feita. Que tipo de conservador nós somos? E sim, em essência, o cristão ele é um conservador da sã doutrina. Sim. Então, sabemos que não podemos ser conservador em relação à tradição e costume, né? Mas sim a palavra de Deus.
não é isso? Perfeito. Mas quando... Então, é sempre... um cristão conservador, no meu pensamento, eu achei que não tinha nada a ver com tradição e costume, né? Como a Igreja Católica dá importância, né, a costume e tradição, né? Eu diria que depende da tradição e o costume. O ponto é, o catolicismo, ele conserva tradições e costumes extra-bíblicos, por assim dizer. Exatamente. Esse é o grande problema do catolicismo, não a essência em si do costume e da tradição. Como eu falei, enquanto cristãos conservadores, não há problema nenhum em a gente querer conservar até costumes culturais, uma vez que esses costumes culturais não sejam antagônicos às Escrituras. Eu dei o exemplo do carnaval. O carnaval, ele é um costume cultural. Mas convém ao cristão guardar esse tipo de costume? Não. Quer ver agora um outro símbolo? É o hino nacional. O cântico do hino nacional em determinados eventos é um costume nacional. E é algo positivo para nós cristãos guardarmos. Então repara que aqui dá para a gente ter o discernimento. Em termos de, enquanto conservadores, eu diria o seguinte: qual que é a diferença do conservador cristão para o conservador que só se auto-intitula cristão? É que o conservador cristão, ele tem esse ceticismo acerca do que ele está conservando e do que ele está guardando. Enquanto que o conservador que não é cristão, ou que só se auto-intitula cristão, ele acaba abraçando o conjunto todo e guardando tudo que aquele grupo que se auto-intitula conservador guarda. Então ele não tem esse critério para avaliar o que ele deve guardar, o que ele deve reter, o que ele deve examinar e reter, e aquilo que ele deve dispensar. Então, acho que todas as línguas têm esse significado conservador e progressista. Existem em coreano também, chama Chimbo e Bosu, né? Mas o que acontece é que acho que deveria trocar essa palavra, porque não tem nada a ver, né? Muda. No Brasil no Brasil se convencionou a se chamar conservador um determinado grupo e a se chamar o outro determinado grupo de progressista. É uma convenção brasileira. É a mesma coisa? Ah, ok, então. O presbítero Marcos Serra também tinha levantado ali a mão para... Não, estava levantando a mão. E eu creio que a sua última afirmação foi, eu acho que provavelmente esclarece, né? O problema de título, né, de termo, é que ele frequentemente ele induz a algum raciocínio que até deturpa a própria definição do termo, né? Nós não somos conservadores, nós somos cristãos. Então, a colocação de dizer que o cristão é necessariamente conservador, eu acho que realmente é equivocada, como nós também não somos progressistas. Mas nós digamos, o cristão se viu na necessidade de fazer uma reforma na prática religiosa, por exemplo, no século XVI. Então, ali nós seríamos chamados de progressistas. Então a colocação é que nós somos essencialmente cristãos, não é? Por quê? E aí, numa definição genérica, pode-se dizer que nós temos, digamos, essa tendência de ser conservador, de conservar a Bíblia como a nossa única regra de fé. Então, a partir daí, como nós sabemos, qualquer filosofia, pensamento de origem humana, isso desde dos filósofos gregos até hoje, né, elas usualmente estão eivadas de equívocos e erros, né, e de rebelião contra Deus. Então nós definitivamente não nos enquadramos na definição atual, né, de conservador, né, muito menos progressista, né? Perfeito, obrigado, presbítero. O irmão também tem alguma coisa a acrescentar? Tudo bem? Ok, então. Tem? Tá ok, então. Meus irmãos, para finalizar, então, eu separei alguns versículos bíblicos para que a gente possa refletir acerca dessa situação do ponto de vista bíblico, correto? Bom, primeira coisa, meus irmãos, salvação está somente em Cristo, não em instituições ou valores humanos. Eu coloquei aqui Atos 4:12, que diz o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, não há nenhum outro nome
seja de um líder, de um presidente, de um ditador, de quem quer que seja, para a qual nós possamos clamar e termos salvação e sermos atendidos. Somente Cristo nos salva. Não há instituição, e é muito comum essa cilada no meio social, de pessoas tomando a figura de um líder como uma figura messiânica, como uma figura redentiva. A igreja deve estar sempre atenta para preservar a pureza da palavra e não substituir o evangelho por doutrinas humanas. Diz a palavra de Deus o seguinte: tende cuidado que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens e não segundo Cristo. Colossenses 2:8. Outro texto para que a gente, enquanto cristão, decore, tenha sempre no nosso coração. Tomarmos cuidados com essas vãs sutilezas, com as tradições dos homens. Isso daí, meus irmãos, ocorre até mesmo dentro das igrejas. Então, tem igrejas que tentam inserir essas vãs sutilezas, essas tradições humanas que não são bíblicas. E nós também devemos estar cautelosos quanto a isso. E, por fim, mais um versículo. Nossa cidadania e identidade estão no reino eterno, não nas construções humanas. Então, a nossa pátria está nos céus, de onde também guardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso não é um significado para que o cristão não se engaje politicamente. Pelo contrário, até como o próprio presbítero falou, a gente tem que ter a nossa influência do cristianismo na política. Mas, meus irmãos, devemos também entender que o reino perfeito é aquele que está por vir, o reino de Cristo. E concluindo, 3 considerações finais. Conservadorismo político, quando confundido com o cristianismo, corre o risco de substituir a fé verdadeira, por valores humanos e tradições que não vão salvar. E isso é um perigo até mesmo para a gente do meio reformado. Por isso que nós estamos tendo essa aula. Não podemos depender de costumes ou de instituições para a nossa salvação ou identidade. Somente Cristo é o fundamento inabalável da fé cristã. E por fim, como cristãos reformados, somos chamados a discernir as diferenças entre valores culturais e a palavra de Deus, rejeitando qualquer tentativa de misturar fé com sistemas humanos falíveis. Então, como eu falei, nós temos que ter esse olhar atento com as tradições que nós estamos guardando, com os nossos símbolos nacionais, por exemplo, que é positivo, que não é. O cristão, ele é chamado, ele é convocado a ter esse olhar atento. Se é para conservarmos algo, que conservemos a palavra de Deus. Se é para conservarmos algo na sociedade, e agora eu digo em termos políticos, que conservemos politicamente coisas que não são antagônicas aos valores bíblicos, aos princípios bíblicos. Se é para buscarmos mudanças na sociedade, agora estou falando do ponto de vista político, mudanças na sociedade, que a nossa mudança também seja cautelosa, seja uma mudança que tenha o olhar sob o ponto de vista bíblico, sobre os valores, dos valores cristãos. Nós estamos em um tempo em que tudo quer ser mudado na sociedade, em que o novo ele é visto como positivo e o que está mais antigo é visto como retrógrado, como algo ruim. Essa é a concepção atual das coisas. E como eu dei exemplo aos irmãos, novas ideias vêm surgindo. E uma vez que elas são aceitas, elas também já se tornam antigas e novas precisam surgir. Então nós, enquanto cristãos, estamos inseridos nesse meio. E aí, com certeza, não dá para a gente, enquanto cristão, abraçar esse lado progressista, de acordo com o termo atual, com o conceito atual do termo. E é por isso que nós somos chamados, a, de certa forma, tentar conservarmos aquilo que é bom para a sociedade. Mas nessa de conservarmos, temos que pensar no que nós estamos tentando conservar. Estamos tentando conservar tudo na nossa sociedade? Ou estamos tentando conservar aquelas coisas que são realmente boas para a sociedade, boas sob o ponto de vista cristão? Então essa foi a aula de hoje, meus irmãos. Eu vou abrir para mais alguma pergunta, comentário. Tem uma irmã ali atrás. Então, Eduardo, eu achei tão interessante esse estudo do conservadorismo, que quando você começou, eu falei, será que vai ser feito um vínculo, né, de tudo que é conservador igual cristão? Então, eu achei muito interessante o desenrolar da sua aula, que é justamente o que é o cristão.
se é para falar do termo de porque progressista nem está em neon, que é contra a palavra de Deus, mas o conservadorismo, ele também é uma cilada. Olha que interessante, e como o Marcos falou, achei também, nós somos, acima de tudo, cristãos. E nós o que devemos conservar, como você bem falou, concluiu, é a palavra de Deus. E por que eu falo que é cilada? Porque eu estava entrando nessa cilada. Porque progressista realmente inquestionável que é contra a palavra. Agora, o conservadorismo, muitas vezes, é uma cilada muito mais sutil, porque você pode estar abraçando alguns líderes ou alguns... e até estou falando politicamente, porque isso arrasta... aliás, a classe política tem interesse na classe evangélica. Eles têm interesse. O progressista e o conservador. E o conservador faz isso também, politicamente. Agora, ele é cristão? O que a gente tem que abraçar? O que tem que estar em voga? É o que você falou, achei muito interessante, porque não se fala de progressismo, mas não de conservador. Obrigado pela contribuição, minha irmã. Mais alguém tem alguma coisa a contribuir, a perguntar? Sendo assim, eu pedi para o irmão Fabrício fazer uma oração, por gentileza, finalizando a nossa escola bíblica. Senhor nosso Pai, nós te agradecemos pelo alimento que o Senhor nos deu aqui hoje de manhã, um alimento espiritual. Pedimos que o Senhor guarde essas palavras nos nossos corações ao longo da semana, ao longo do teu dia hoje, que é o domingo separado para o culto ao Senhor. E pedimos mesmo que o Senhor venha nos ensinando com essas coisas, não nos permitindo ser enganados por vãs filosofias e tradições de homens. Eu peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.